No mês de campanha das cores, o abril é marrom, de prevenção de combate à cegueira. É tempo de prevenir o glaucoma. O glaucoma é uma doença crônica que afeta a saúde do nervo dos nossos olhos. E o nervo dos nossos olhos é a comunicação entre o olho e o cérebro, que é o cérebro que faz enxergar. Então, se o nervo está comprometido, a visão, não chegando adequadamente ao cérebro, fica também muito comprometida. É uma doença que a incidência na população geral gira em torno de 5 a 7%. É uma doença silenciosa, então o paciente ele não tem sintomas no início da doença. E quando começa a sentir os sintomas, infelizmente a doença já está no estágio muito avançado e muito pouco temos a oferecer a esses pacientes. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 90% dos casos de deficiência visual são previsíveis ou tratáveis, o que mostra a relevância das consultas preventivas na saúde dos olhos. Porque 80% dos glaucomas são de ângulo aberto, são assintomáticos, só dão sintoma numa fase tardia da doença. E uma pequena porcentagem dos glaucomas são de ângulo estreito, esse sim dá crise glaucomatose, que é extremamente florida, dolorosa, o paciente acaba indo para o ponto-socorro, mas é a minoria. Infelizmente, o glaucoma, como que ele costuma evoluir ao longo da doença? Eu tenho aqui uma imagem onde simula como que seria uma doença glaucomatosa numa fase inicial, ou seja, aqui é uma paisagem onde vai manchando a periferia da paisagem, no evoluir da doença essa mancha aumenta, até podendo ter uma perda total da visão. Então, muitos pacientes, só de entrar no consultório, a forma que eles estão caminhando, a gente já percebe como teve um impacto na vida desse paciente a doença. Porque eles geralmente viram o rosto e vão numa posição para conseguir enxergar para aquele pequeno campo de visão residual que ficou. E o ideal é que a gente pegue essa doença numa fase mais precoce, para não perder. Porque o tratamento para glaucoma, o que é? Não perder mais, já que a gente não consegue reverter a perda, já que a gente está falando em células nervosas, então o que morreu, morreu, o tratamento é para não deixar somente evoluir, piorar do que está. Eu acho que o grande movimento e a grande responsabilidade que a gente tem com a população é trazer à tona, a gente conversar sobre o assunto, alarmar, né, e fazer os pacientes procurarem de rotina. Eu falo que o exame oftalmológico é como se fosse um exame de prevenção, um exame de próstata, uma mamografia, porque como é assintomático, se não é o médico examinando e percebendo que tem alguma coisa errada naquele nervo, e quando você faz o exame oftalmológico você percebe o nervo doente, porque tem um aumento de escavação, um aumento do buraquinho natural de dentro do nervo e uma palidez do nervo. Então isso deve chamar a atenção do médico examinador para investigar de forma mais profunda a doença. O glaucoma primário é o tipo mais comum da doença. A maior incidência ocorre em pessoas a partir dos 40 anos. Após os 40 anos de idade, a chance de desenvolver glaucoma acaba acompanhando uma curva crescente. Porém, o glaucoma é uma doença que pode já acontecer ao nascimento, que a gente chama de glaucoma congênito. É bem mais raro, mas pode acontecer, né? Então, após 40 anos, o cuidado deve ser redobrado. Os pacientes me perguntam, doutora, tem perigo eu comprar o óculos da farmácia, do camelô para perto, por questão da presbiopia, o tal do braço cansado, né? Depois dos 40 anos, o braço curto e a visão cansada depois dos 40 anos. Falei, o óculos que você está comprando não vai prejudicar a sua visão, mas você vai deixar de passar por uma consulta com um médico que tem capacidade de detectar de forma precoce eventuais doenças, e o glaucoma é uma delas, e de repente você paga um preço muito caro depois por isso, né? O glaucoma é uma doença crônica e progressiva que não tem cura, porém tem tratamento para conter a evolução. Depois de realmente, através dos exames complementares, termos firmado o diagnóstico da doença, a gente classifica esse glaucoma, que tem mais de 12 tipos de glaucoma, para escolher o melhor tratamento. O tratamento ele vai desde colírios,
que inclusive os colírios são distribuídos gratuitamente para a rede pública. Por quê? Porque os governantes já sabem do impacto na visão do paciente que tem glaucoma e não trata, leva a uma cegueira realmente. Então, muitos colírios têm essa distribuição gratuita. Tratamento a laser no ângulo dos olhos para conseguir baixar a pressão dos olhos, porque na maioria das vezes a pressão do olho é alta e causa esse sofrimento ao nervo do olho. E finalmente cirurgias mais invasivas, como trabeculectomia, colocação de stents, que são as cirurgias angulares, implante valvular, ou até mesmo um laser feito no centro cirúrgico, que é um pouco mais potente, para ajudar no controle da pressão, baixar a pressão dos olhos para que esse nervo pare de sofrer. Aliás, o glaucoma é a doença oftalmológica que ocupa, infelizmente, o primeiro lugar como cegueira irreversível. O ideal é realizar uma consulta ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Procure o seu médico oftalmologista uma vez ao ano, pergunte se está tudo bem, se a pressão está bem, se o fundo do olho está bem e se tem histórico na família de glaucoma, cuidado redobrado, porque a chance da gente desenvolver glaucoma é em torno de 5% ao longo da vida, aumentando após os 40 anos. Mas se você é familiar de um paciente glaucomatoso, a tua chance já pula para 25%, já que a gente sabe que tem uma herança genética envolvida aí nessa doença.